Ah lá, é processo? Ah, então vou deixar. Não melhorou. Você se vira aí. A Lana tem um recorte. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria que nós vamos dar início agora ao nosso segundo painel do Congresso sobre Relações Comerciais com a União Europeia, né, com temas relativos à sustentabilidade, com questões relativas ao multilateralismo. Sorry, Liv. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês aqui hoje. Para nós é uma honra estarmos aqui. Vejo aqui muitos dos meus alunos e alunas, fico feliz com isso, não é? E, para a gente não demorar mais, nós tivemos um imprevisto com um dos palestrantes, professor Molina, lamentavelmente, na semana passada me telefonou, está com problema de saúde, tivemos que cancelar tudo de última hora, o que não é muito fácil, mas, né, diante desse cenário, isso acontece, faz parte da vida. Gostaria de agradecer a presença dos professores e palestrantes que estão aqui hoje nos acompanhando, né, professor Fernando Laissê, que esteve aqui, professor Roberto Luiz, professora Liliana, professora Liv, que vai estar aqui hoje, Manolo e Bachar, que estão aqui conosco também, da Holanda. E, sem mais delongas, eu vou passar ao professor Roberto Luiz, que eu agradeço de novo pela parceria, pela amizade, pelo apoio, para que ele possa conduzir a sessão dessa noite. Lembrando que amanhã pela manhã e também pela noite teremos outros painéis. Professor Roberto Luiz, por favor, muito obrigada. Boa noite a todos. Dentro do Congresso, o impacto dos acordos comerciais nas relações União Europeia e América do Sul, nós temos agora o painel 2, a extraterritorialidade dos instrumentos europeus e a governança sustentável. Dentro desse painel, farão parte o professor Nuno Cunha Rodrigues, online de Portugal, e a professora Liv Malin Andreasson, que eu convido a compor a mesa. Please come. Yeah. I think that's better for you sitting here. Bem, antes de a gente iniciar as nossas atividades, eu gostaria de avisar-lhes que a lista de presença será passada 20 minutos antes do término do painel. Ao final da palestra, nós vamos ter a abertura para perguntas do público, tá? Nesse sentido, por se tratar de uma palestra online, eu gostaria de passar primeiramente a palavra ao professor Nuno Cunha Rodrigues, que é professor auxiliar da Universidade de Lisboa, graduado em Direito, com mestrado em Direito e doutorado em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Universidade de Lisboa. Professor Nuno, o senhor vai ter de 20 a 30 minutos para conferir a sua palestra. Tá ok? Fica à vontade. Muito obrigado, professor. Não sei se me estão a ver e ouvir em condições. Se não estiverem, pedia que me transmitissem. E queria
começar por cumprimentar toda a assistência, a audiência aí em Belo Horizonte e agradecer o convite para estar aqui. Permita-me, em particular, à professora Jamil Matadiz, que é, de facto, a pessoa que consegue unir juridicamente os dois lados do Atlântico, e refiro-me aqui não apenas a Portugal e a Espanha, mas a toda a União Europeia, como está à vista aí com os convidados, com o Brasil e com o Mercosul, promovendo, de facto, estes diálogos interessantíssimos. Eu gostava muito de estar aí convosco pessoalmente, infelizmente assumi, entretanto, outras funções profissionais que me impediram de, nesta altura, estar convosco, mas espero, enfim, ainda este ano, poder dar um abraço pessoal a cada um de vocês no meu regresso ao Brasil. E por isso, enfim, novamente o agradecimento, sublinho à professora Jamil Matadiz e o meu cumprimento amigo. Bom, o tema que aqui me traz diz respeito à extraterritorialidade dos instrumentos europeus e à governança sustentável. Como eu falo com sotaque de Portugal, eu trago aqui um PowerPoint que irá acompanhar a minha intervenção e que espero que consigam ver. Não sei se é possível, no fundo, acompanhar esta minha apresentação com o slide, e não sei se conseguem estar a ver este slide, enfim. Admito que sim, não é verdade? Não sei se conseguem ver. Alô? Sim? Conseguem ver ou não? Eu só estou vendo o senhor, eu não estou vendo a apresentação. Então, eu podia só confirmar se consegue ver a apresentação neste momento. Consegue ver? Conseguem ver? Sim, agora sim. Ok, ótimo, pronto, muito bem. E estou só aqui a tentar... Ok, conseguem ver, não é verdade? Bom, o que é que me traz aqui com esta questão da extraterritorialidade, e é um tema comum, and sorry to speak in Portuguese for my colleague there in the panel, but I will address to the audience in Portuguese. A questão da territorialidade coloca-se no plano do direito internacional público, como sabem, no que diz respeito à aplicação dos ordenamentos jurídicos. No caso da União Europeia, à semelhança do que se passa, aliás, com o Brasil, a aplicação do direito da União Europeia pressupõe um vínculo adequado com o território da União, para respeitar o princípio básico da territorialidade consagrado no direito internacional público. Ou seja, o ordenamento jurídico aplica-se no território de um determinado Estado, não ultrapassando os limites territoriais desse Estado. No caso do Brasil, portanto, o direito brasileiro aplica-se no território brasileiro e, bem assim, na Europa, na União Europeia, o direito da União Europeia aplica-se no território da União Europeia. No entanto, acontece que, frequentemente, há circunstâncias que ocorrem fora do território dos Estados ou fora do território dos blocos económicos regionais, como acontece no caso da União Europeia, que determinam uma eventual extensão territorial e a possibilidade desse ordenamento jurídico muitas vezes ultrapassar as fronteiras do território a que circunscreve. E é por isso que tropeçamos frequentemente com fenómenos que podemos considerar como de extraterritorialidade pura, e neste caso a chamada extraterritorialidade pura é incompatível com o direito internacional público, situações em que o direito nacional, o direito de um Estado, se aplica a situações que ocorrem fora desse Estado, sem que haja qualquer elemento de conexão, qualquer efeito que permita associar uma ligação entre o direito de um Estado e o território e a extraterritorialidade dessa aplicação. E, portanto, a extraterritorialidade pura é incompatível com o direito internacional. E aquilo que eu designaria como extraterritorialidade impura, em que, neste caso, temos que verificar se existem princípios de direito internacional público que permitam, em alguns casos, que o direito nacional de um Estado
se aplique fora do território desse Estado. Dito de outra forma, que o direito brasileiro se aplique fora do território brasileiro, ou que o direito da União Europeia possa, em alguns casos, até alcançar, por exemplo, o Brasil ou alcançar outros Estados. Então, que exemplos é que podemos ter desta extraterritorialidade impura? Porque, como eu estou aqui a tentar transmitir, a extraterritorialidade pura é incompatível com o direito internacional público. Portanto, vamos deixar de lado uma ideia de extraterritorialidade pura e vamos nos concentrar na segunda dimensão, na extraterritorialidade impura. Bom, há um conjunto grande de exceções ao princípio da territorialidade que são admitidas, que são aceites a nível do direito internacional público. Eu trago aqui alguns exemplos. O princípio da territorialidade objetiva, ou seja, um Estado pode afirmar a sua jurisdição na medida em que uma determinada ação teve início de execução no estrangeiro, mas o cumprimento ocorreu no seu território. Exemplo, pensem, um crime de homicídio que começou a ser preparado no Brasil, mas concretizado noutro território. O princípio da territorialidade subjetiva, o princípio que permite sujeitar à competência de um Estado os dados que têm origem no seu território, mesmo que a consumação ocorra no estrangeiro. O princípio da universalidade, que frequentemente acontece, por exemplo, situações de crime contra a humanidade, crimes contra a humanidade, direitos humanos. Vejam agora o que se passou, por exemplo, com o Tribunal Penal Internacional, no caso do mandato de captura do presidente russo, Vladimir Putin, não é? Em que, naquele caso, não há uma ligação territorial, mas a jurisdição decorre desta afirmação da proteção dos direitos humanos. O princípio do controle efetivo, o princípio da nacionalidade, em que, por exemplo, se um cidadão brasileiro eventualmente cometer um crime fora do território brasileiro, ainda assim ele pode vir a ser julgado no Brasil, enfim, acontece na União Europeia. E, sobretudo, estes dois últimos princípios é aqueles que eu chamaria mais a atenção. O princípio da ligação substancial. E isto acontece, por exemplo, em direito comercial, em direito das sociedades comerciais, porventura conhecem, a teoria da sede estatutária, a teoria da sede efetiva, ou seja, saber qual é o local da sede de uma empresa, se é o local onde a sede está estatutariamente definida, ou se é o local onde a empresa tem a sua sede efetiva e real, onde há uma ligação substancial da sede. E ainda o princípio dos efeitos, a chamada teoria dos efeitos, que pode ser aplicável quer no plano do direito da concorrência, quer no plano do direito ambiental. E aqui iria perder só alguns breves segundos para explicar que, por exemplo, no direito da concorrência, a Comissão Europeia pode sancionar, pode multar empresas que estejam localizadas no Brasil, se essas empresas formarem um cartel, ainda que seja no Brasil, que tenha efeitos anticoncorrenciais, isto é, que prejudique os consumidores europeus. E, portanto, as empresas podem até não ter qualquer local físico, qualquer subsidiária, qualquer filial no território europeu, mas, no entanto, a prática anticoncorrencial que acordaram no Brasil tem efeitos no território europeu e pode, portanto, ser sancionada no território europeu. E também a nível ambiental. Imaginem, por exemplo, a ocorrência de um fenómeno de poluição atmosférica que acaba por afetar outro território e, portanto, os efeitos ambientais verificam-se num determinado território e aí esse território passa a ter legitimidade para desencadear ações contra a empresa que provocou esse dano ambiental, ainda que esteja localizada noutro território. E, portanto, o que eu queria, no fundo, que compreendessem é que esta ideia de extraterritorialidade pode assumir a dimensão da extraterritorialidade impura com base na verificação de alguns destes princípios. E é aqui chegados que temos a questão ambiental, ou como muitas vezes gostam de falar no Brasil, a expressão frequentemente utilizada é também do desenvolvimento sustentável, que envolve esta dimensão ambiental e que é muito cara a muitas pessoas no Brasil, nomeadamente à minha querida amiga, a professora Jamil Matadiz. Ora, aquilo que eu procurarei aqui explicar nestes minutos que me foram concedidos é em que medida é que a União Europeia procura que a sua legislação ambiental e a forma como a União Europeia olha para a proteção ambiental
se procura transferir, transbordar para fora das fronteiras europeias. Se procura, no fundo, ultrapassar o território europeu, procurando contaminar, contagiar países terceiros com as ideias europeias relativamente à proteção ambiental. Vejamos, em traços gerais, como é que a proteção ambiental é vista na União Europeia, como é que ela é olhada na União Europeia. A política de ambiente, ou a política ambiental, a proteção ambiental, é verdadeiramente, na União Europeia, a única política transversal da União Europeia. O artigo 11 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia consagra, de facto, a defesa do meio ambiente como uma prioridade da União Europeia, que deve, portanto, contaminar, que deve estar presente em todas as questões políticas. Por exemplo, na política de consumo, na defesa do consumidor, nas redes viárias, na política comercial da União Europeia. Em todas essas políticas deve estar verificada a proteção ambiental, a proteção ambiental, porquanto ela é, volto a sublinhar, como vim aqui no slide, no PowerPoint, a única política transversal da União Europeia. E aqui a União Europeia assume a defesa do princípio da precaução numa lógica diferente, por exemplo, da assumida nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque o princípio da precaução à luz do direito europeu determina que qualquer alimento, por exemplo, qualquer novo produto seja suficientemente testado, verificado, analisado antes de entrar no mercado. E, portanto, que na dúvida sobre a qualidade ou a validade de um determinado produto, esse produto não pode ser comercializado. Ao contrário dos Estados Unidos da América, que tem, eu diria, de uma forma muito simples, uma visão mais flexível sobre esta matéria. Vejam o que se passa, por exemplo, quanto aos chamados organismos geneticamente modificados, ou aquilo que conhecem, porventura, o chamado milho transgénico, que na União Europeia não é permitido, mas que é permitido plantar nos Estados Unidos da América. E, portanto, há aqui uma diferente visão sobre esta realidade, sobre o que é o princípio da precaução. Nos Estados Unidos da América, porventura, essa visão determina que determinados bens possam ser comercializados e só nesse momento sejam eventualmente testados, apreciados, e que levou, aliás, a diferentes formas de negociar o TTIP. O TTIP era o Transatlantic Trade and Investment Partnership, a parceria transatlântica entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. Foi negociada um acordo comercial de grande dimensão que foi negociado durante a administração Obama e que estava quase concluído, apesar de existirem divergências, nomeadamente no que diz respeito aqui à questão ambiental, que estava quase concluído durante o final do mandato da administração Obama, mas, entretanto, a administração Trump acabou por suspender e, portanto, esse acordo não se veio a concretizar. Bom, mas temos na União Europeia outras dimensões, o New Green Deal, o novo Acordo Verde, enfim, dito de uma forma muito simples, que procura trazer para a agenda da União Europeia questões centrais de sustentabilidade ambiental a médio e longo prazo. E vejam, por exemplo, está neste momento aqui uma discussão a ocorrer na União Europeia quanto à eliminação de carros movidos a combustível. Há uma proposta da União Europeia para que os carros a combustível sejam banidos de serem comercializados a partir de 2035. Apesar de haver ainda algumas negociações a correr, porque a Alemanha, por causa do lobby automóvel, procura atrasar um pouco a eliminação de veículos a combustível. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, em que a União Europeia está fortemente empenhada. E depois esta questão da política ambiental é também central na celebração de acordos bilaterais por parte da União Europeia, como seja o Acordo da União Europeia-Mercosul, e de acordos internacionais, como seja o Acordo de Paris. Ou seja, a União Europeia procura sempre trazer, hoje em dia, para o comércio internacional, para os acordos que celebra, quer multilaterais, quer bilaterais, a questão da política europeia ambiental. E, como sabem, o acordo da União Europeia-Mercosul tarda em ser executado,
ele está concluído, e em parte também porque há questões ambientais que estão em cima da mesa. No Brasil, bem sei, a presidência mudou, mas até recentemente, até a anterior presidência, a questão do Amazonas era de facto um problema central que estava a impedir a execução do Acordo União Europeia-Mercosul. Vamos ver o que é que esta nova presidência aqui no Brasil vai fazer, e podemos aqui até debater um pouco a execução do Acordo União Europeia-Mercosul, em que a questão ambiental estava a servir, enfim, como um pretexto, se quiserem, para não se executar o acordo. Eu diria um pretexto porque havia também questões políticas que estavam a dificultar a execução deste acordo. Ora, nesta medida, a União Europeia procura também, através da legislação ambiental, projetar essa legislação para além do território europeu. Ou seja, promover aquilo que alguns designam, estou a lembrar da professora Joanne Scott, que fala em extensão territorial da legislação ambiental europeia. Notem que, como eu vos disse anteriormente, não está em causa uma extraterritorialidade pura. Essa legislação não é aplicável diretamente fora do território europeu. Está em causa uma ideia de extraterritorialidade impura, em que a legislação europeia procura incorporar, a nível ambiental, elementos de conexão que determinem, de alguma forma, a possibilidade dessa legislação se aplicar fora do território europeu. Dir-me, mas então que exemplos é que existem dessa legislação que se projeta além do território europeu? Há, por exemplo, uma situação que envolve o Brasil, que é a deste regulamento 995/2010, o chamado Timber Regulation, o regulamento que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e produtos de madeira. Bom, é um regulamento europeu, que se aplica aos Estados-membros, mas que determina, creio que conseguem ler no slide, que seja proibida a colocação no mercado europeu de madeira extraída ilegalmente, ainda que seja em países terceiros. E dito de uma forma muito clara, isto significa que a madeira ilegalmente abatida na Amazónia não pode ser exportada para o território europeu, porque a União Europeia proíbe a importação de madeira extraída ilegalmente, por exemplo, na Amazónia. E, portanto, cá tem uma situação em que esta legislação se procura projetar para além do território europeu. E mais, até o próprio regulamento diz, artigo 12, que devem ser promovidas formas de cooperação entre as autoridades administrativas dos países terceiros, entre autoridades brasileiras e a Comissão Europeia para garantir o cumprimento do regulamento. Portanto, vejam, uma ideia de cooperação transfronteiriça internacional, na justa medida em que este regulamento tem uma projeção também, ele, internacional. É claro que este regulamento, a sua aplicação, eu sei, foi muitas vezes, eu diria, dificultado ou contornado no Brasil. Há formas de contornar, exportando através de outros circuitos que não diretamente da Amazónia, para tentar introduzir no mercado europeu esta madeira extraída ilegalmente. E é por isso que, recentemente, em 2022, a União Europeia aprovou uma proposta de regulamento que está em vias de ser publicada, entrar em vigor, que é esta proposta de regulamento que vem aqui no slide, relativa à disponibilização no mercado da União de produtos de base e produtos derivados associados à desflorestação e à degradação florestal. E que vai determinar até a existência de mecanismos de georreferenciação, de localização do sítio onde a madeira foi abatida ilegalmente, para permitir uma maior precisão, um maior rigor na aplicação desta legislação ambiental. Mas vejam que o importante aqui é perceber que esta legislação se projeta além do território europeu e visa, portanto, assegurar que a tal defesa ambiental procedida na União Europeia é também defendida por outros Estados, como é, por exemplo, aqui o Brasil, procurando evitar fenómenos de abate ilegal de madeira. Mas trago-vos aqui outros exemplos. O caso da aviação civil. A União Europeia procurou impor limites à emissão de CO2 aos aviões, enfim, que circulam no espaço aéreo. Mas tinha o problema de saber como impor esses limites à emissão de CO2 a aviões que voam sobre o Atlântico ou que voam
em território africano ou em território asiático, sem que isso violasse o princípio da territorialidade. E por isso esta diretiva, que teve que ser transposta para os Estados-membros, prevê que, para assegurar o cumprimento da emissão de gases com efeito de estufa na comunidade, na União Europeia, determinou-se, isto não está aqui escrito, que desde que o voo em causa, desde que o voo parta ou aterre no território da União Europeia, todo o percurso de voo tem que ser considerado para efeitos de emissão de gases com efeito de estufa. Por exemplo, um voo que parta de Belo Horizonte para Lisboa está abrangido por esta diretiva porque ele vai aterrar em Lisboa. E, portanto, toda a emissão de gases com efeito de estufa tem que ser considerada. Se o voo não aterrar nem partir do território europeu, aí não se aplica. Mas com este elemento de conexão, permitiu-se atrair, de facto, uma porcentagem enorme de voos para a necessidade de respeitar esta legislação. Que foi, aliás, esta matéria já apreciada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, num acórdão de 2011, tem aqui a referência, se quiserem depois poder estudar, o processo 366/10, o acórdão ATA, em que o Tribunal admitiu a legalidade e conformidade desta diretiva, porque justamente se trata de um exemplo de extraterritorialidade impura. Já há outros exemplos, algo que mexia muito com a opinião pública europeia, e na Europa a opinião pública, de facto, é quem acaba por mandar na União Europeia, mais que os políticos. Veja o caso da Ucrânia, e, portanto, a opinião pública pesa muito na decisão política dentro da União Europeia. E o que está aqui era um caso das focas, que porventura recordam-se de imagens, e que as focas bebés eram abatidas de forma muito violenta, e aquilo, havia imagens nos anos 80, nos anos 90, que chocavam muito a opinião pública. E, portanto, esse abate de focas era feito no Canadá, e não no território europeu. Mas a União Europeia aprovou legislação dizendo que os produtos introduzidos na comunidade a partir de países terceiros deviam respeitar este regulamento e, portanto, seria ilegal introduzir na União Europeia produtos resultantes do abate de focas de forma violenta. Enfim, é mais ou menos esta a expressão. Discutiu-se, aliás, eu já vou falar sobre isto a seguir, se estas normas europeias, na medida em que têm um alcance extraterritorial, podem ou não ser adotadas à luz do direito da Organização Mundial de Comércio, do direito do comércio internacional, no fundo. E é a questão que eu vou analisar a seguir. De saber se esta legislação, como eu vos digo e que espero que esteja a ser claro, tem um alcance extraterritorial, se é ou não compatível com o regime da Organização Mundial de Comércio e com o direito da OMC. E aqui devemos distinguir dois tipos de medidas. O que está em causa, no fundo, são regras nacionais, ou neste caso, regras europeias, relativas à definição de métodos e processos de produção aplicáveis na origem. Reparem, estamos a falar de regras europeias relativas a métodos de produção que acabam por se verificar no Brasil, no Canadá, noutros Estados. E a questão é saber se essas regras são ou não são compatíveis com o direito da União Europeia. E aqui devemos fazer duas distinções. Se estão em causa regras ou medidas relacionadas com um produto específico, como vem aqui, ou se estão em causa regras ou medidas que não estão relacionadas com um produto e que visam, no fundo, essencialmente impedir que no local de produção ocorram comportamentos ou condições considerados incompatíveis com o Estado regulador. No primeiro caso, que vem aqui no slide, relacionadas com um produto, a verdade é que se tem considerado que a adoção de regras que estão relacionadas com o produto podem estar justificadas por razões de saúde pública ou moral pública. Exemplo, a União Europeia pode proibir a importação de alimentos geneticamente modificados. Na União Europeia não se permitem comercialização de alimentos geneticamente modificados. E, portanto, está em causa um produto e, por isso, pode ser considerado que está justificado por motivos de saúde pública. Mas, e se estiver em causa
Por exemplo, a pesca, e já aconteceu, a pesca de atum por técnicas tradicionais no México ou outras formas de obter bens, o abate de madeira ou assim. E, portanto, que não estão relacionadas com o produto, mas que estão em causa apenas relacionadas com a produção daquele bem, não com o produto em si. Eu espero estar a ser claro com o meu sotaque de Portugal. Será que isso é legítimo à luz do direito da OMC, do direito de comércio internacional? A discussão aqui é saber se essas medidas podem ser justificadas à luz das exceções previstas no artigo 20 do GATT 94, como seja a proteção ambiental. O artigo 20 permite que sejam adotadas medidas relacionadas com proteção ambiental não relacionadas com o produto. Mas até onde é que vai esta proteção ambiental? Como interpretar a proteção ambiental que está no artigo 20 do GATT 97 com, por exemplo, a dimensão ambiental ou a proteção ambiental dentro da União Europeia? Estarão ao mesmo nível? Estarão a níveis diferentes? A verdade é que no passado, de facto, diversos Estados-membros da OMC suscitaram dúvidas em torno da extraterritorialidade e do unilateralismo que adoção medidas relacionadas com processos de produção não relacionados com o produto podem suscitar. Ou seja, saber, por exemplo, se um Estado pode dizer que não quer importar atum se aquele atum for pescado com determinadas redes. Bem como da compatibilidade dos objetivos não comerciais, proteção ambiental, com o direito internacional económico. Há vários casos, eu falo do atum porque são casos muito célebres, eu deixo aqui a referência porque não vou ter tempo para falar sobre isto, o caso do Dolphin Tuna 1, Dolphin Tuna 2, o Shrimp Turtle, mas a verdade é que, no fundo, face a esses casos, se entende que a aplicação de medidas não relacionadas com o produto não está excluída. Pode acontecer. E, portanto, os Estados podem adotar medidas relacionadas com a proteção ambiental que afetem a produção, mesmo em países terceiros. No entanto, há algumas dúvidas sobre até onde podem ir essas medidas e alguns autores consideram que a sua adoção deve ser limitada e restrita. E, portanto, que se não acontecer, viola o direito da OMC, viola o direito de comércio internacional. Tudo isto para dizer o quê? Que, no fundo, então, também a nível ambiental, como outros níveis, hoje não tenho tempo de falar sobre isso, mas, como eu vos disse no início, no direito da concorrência, proteção de dados, enfim, mercados digitais, economia digital, a União Europeia procura, de alguma forma, expandir territorialmente o direito da União Europeia para que ele possa ser acolhido por outros Estados. Não há aqui, se quiserem, uma certa ideia paternalista, é verdade. A União Europeia procura afirmar o seu direito, entendendo que é um direito relevante que deve ser acolhido por outros Estados e procurando com isto acolher o que alguns designam por efeito Bruxelas. O que é este efeito Bruxelas? O efeito Bruxelas segue aquilo que era designado como o efeito Califórnia, em que, conhecem o estado da Califórnia, tipicamente a Califórnia era considerada um estado ambientalmente evoluído. Foi dos primeiros estados, nos Estados Unidos da América, a determinar uma cota para a venda de veículos elétricos. E portanto, os outros Estados federados, os Estados Unidos, procuram subir e levar os seus padrões regulatórios para o do estado da Califórnia, através deste chamado efeito Califórnia. Ora, também aqui a União Europeia procura induzir aquilo que alguns chamam de efeito Bruxelas. Estou a lembrar de uma autora finlandesa nos Estados Unidos, Anne Bradford, fala no efeito Bruxelas, em que a União Europeia procura contaminar os países terceiros com a sua legislação, nomeadamente no plano regulatório. E vejam, por exemplo, no caso da proteção de dados, isso é muito claro no Brasil. A legislação brasileira sobre proteção de dados seguiu, enfim, é muito idêntica à legislação europeia, àquilo que foi aprovado no célebre Regulamento Geral de Proteção de Dados, ao abrigo deste regulamento do RGPD. E, portanto, há aqui um efeito de Bruxelas no domínio regulatório e que também, a nível da política ambiental, isso verifica. E verifica porque alguns falam também do missionário e que a União Europeia está a procurar evangelizar, catequizar o resto do mundo com os seus valores e interesses. Justamente porque está afirmado no Tratado da União Europeia. Vejam, o Tratado da União Europeia diz no artigo 3º, número 5, está aqui transcrito, que a União Europeia procura afirmar e promover os seus valores e interesses na relação com o mundo.
E, portanto, procura atuar e promover nas suas relações internacionais, também no âmbito das relações comerciais, os seus valores e, neste caso, a forma como olha para a proteção ambiental. E é por isso, e volto a dizer, que nos acordos multilaterais e acordos bilaterais, a União Europeia procura acolher sempre esta dimensão ambiental. Sendo presente que, no entanto, esta aplicação não é extraterritorial, não há aqui uma ideia, se quiserem, desta territorialidade pura. Porque nós temos sempre presente aqui um elemento de conexão. Há elementos de conexão com o território da União Europeia. E por isso não se pode falar em extraterritorialidade pura, mas em extraterritorialidade impura, ou, como outros autores lhe chamam, em expansão territorial do direito da União Europeia. Em rigor, portanto, não há aqui efeitos extraterritoriais, porque seriam contrários ao tradicional público, mas sim uma certa expansão territorial da União Europeia através dos elementos de conexão incorporados nessa legislação europeia. E através da qual a União Europeia procura atenuar, então, as dificuldades que o multilateralismo tem enfrentado, sobretudo desde a primeira da administração Trump, a nível global, e com, se quiserem, depois com a pandemia, com o surgimento de fenómenos de neoproteccionismo a nível mundial. E que a União Europeia procura, então, contornar essas dificuldades e afirmar e relançar o seu papel a nível mundial. O papel da União Europeia e o poder da União Europeia a nível global não assenta no poder económico da União Europeia, porque não se compara com o poder norte-americano, com o poder chinês, não se afirma o seu poder militar. A União Europeia não tem quase nenhum poder militar porque depende da NATO, e a NATO é uma organização transatlântica, não é? E, portanto, mas tem um poder regulatório. Isso sim, de facto. A legislação europeia é muitas vezes seguida a nível mundial e, se quiserem, aqui o que estamos aqui a ver, também a nível ambiental, é um exemplo desse poder regulatório que a União Europeia procura afirmar a nível mundial. Dito isto, estou quase a terminar os 30 minutos 20 a 30 minutos que me foram concedidos. Queria novamente agradecer a vossa atenção, dizer-vos que é um prazer estar nesta sala virtual e nessa sala física convosco, onde eu já estive pessoalmente. É sempre um prazer participar nestes eventos, no FMG, em Belo Horizonte. Tenho muita pena de não estar com os meus queridos amigos aí, mas aceitem um abraço grande desde Lisboa e fico agora à vossa disposição para eventuais comentários, questões, e sempre que irei continuar a assistir com todo o interesse à intervenção seguinte. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem, professor Nuno, realmente é uma pena que nós não estamos podendo contar com a sua presença física aqui no nosso congresso. Tenho certeza que outras oportunidades haverão, como já houveram, né? Nós nos conhecemos em outras ocasiões, tá? E eu só lhe peço que continue online, que ao final da apresentação, da próxima apresentação, nós vamos abrir para a audiência a palavra para os questionamentos. Bem, passo agora a palavra para a professora Liv Malin Adriansson. A professora Liv, desculpe, tem mestrado em Direito Internacional Europeu pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e em Energia e Climate Law pela Universidade de Groningen, nos Países Baixos. Ela é candidata ao PhD em Direito pela Groningen Center of Energy Law and Sustainability, e ela tem pesquisa financiada pela NWO. Então, eu passo a palavra agora à professora Liv Malin. Thank you, and thank you for welcoming me here at the UFMG. I'm sorry, my Portuguese is not really great, so I will give my presentation in English. If there are any questions or any doubts to ask what I am saying, please do not hesitate to ask me to speak slower or faster if it's getting a little bit boring.
hopefully not. I really appreciate the opportunity to participate and to contribute to this conference. Although I did not understand everything that Professor Rodriguez presented, I had a brilliant translator here next to me, so I thank you for that. And there's going to be some links between the presentations. So as already said, my name is Liv Malin Andreasson, and I am a PhD researcher at the University of Groningen at the Groningen Center of Energy Law and Sustainability. My PhD is part of the DOSTA project, which stands for Developing Offshore Storage and Transport Alternatives. So my field of expertise is energy law, especially EU energy law. The research project that I am working in examines options to enable the Dutch government's ambition to significantly increase its offshore wind capacity by 2050. In the DOSTA project, which is an interdisciplinary research project, I am conducting the legal research, in which I assess the legal design for new and innovative offshore storage and transport options to contribute to the energy transition. The aim of the research is to identify potential obstacles and propose solutions to facilitate such innovative energy technologies and energy system solutions. I'm looking more specifically at alternative cable connections, electricity storage, and hydrogen infrastructure. And this will facilitate large-scale development of offshore wind. The focus of my presentation today is to some extent linked to my PhD research, as it covers the regulation of the European energy sector in general and the emerging European hydrogen sector in particular. So I will be focusing more specifically today on hydrogen. The EU has a considerable influence over various economic sectors, including the energy sector, which is an integral part of the economy in Europe, but also the global economy. In order to ensure that the energy sector operates in a sustainable manner, which is the goal for the future, the EU has adopted a number of instruments with extraterritorial effects, as Professor Rodriguez already presented as well. There will be a little bit of overlap, so I will keep those sections a little bit shorter. The instruments with extraterritorial effect that the EU has adopted generally shape the way in which energy is produced, consumed, and traded globally. Sustainable governance in this aspect is a very broad term. It encompasses decision-making that takes into consideration the economic, social, and environmental impacts of decisions. It consists of principles, policies, and practices that motivate and empower stakeholders, so actors in the market, both globally and within the European Union, to work together to manage these resources responsibly and in a sustainable manner. And this is for the benefit of both present and future generations. So to that end, the EU aims to be climate neutral by 2050, which entails an economy with net zero greenhouse gas emissions, which has now been enshrined in the new or recently adopted EU climate law. This objective is at the moment at the heart of Europe and also of the European Green Deal. And I think also Professor Rodriguez mentioned the Green Deal. And this is also in line with the commitment or the global commitment for the actions under the Paris Agreement. The transition to a climate neutral society is both an urgent challenge and an opportunity to build a better future. All parts of society, both economic sectors, will have to play a role. We are not just talking about the energy sector in this instance. We are talking also about industry, mobilities, buildings, agriculture, and forestry, to mention just a few. Many of the adopted measures by the European Union
or propose forthcoming measures to achieve these climate neutrality objectives apply across EU borders, and as such has or will, to a certain extent, have an extraterritorial effect. The Brussels effect, as described very well by Professor Rodriguez, describes the extraterritorial impact of EU instruments, whereby EU legislation may be applied in areas outside of its legal jurisdiction, and as such affecting states beyond the borders of the EU. Notably, this effect has been seen, as already also mentioned, in the area of environmental protection, but this also includes climate change mitigation. In these areas, the EU has imposed laws on non-EU member states which have an impact on their environment as well. Examples include the sustainability criteria for biofuels and the attempt to include carbon emissions from international aviation in the EU emission trading system. By their legal design, such instruments regulate conduct and processes taking place at least partly beyond the borders of the EU, and it influences business practices and regulatory approaches abroad. And thus, it has an important impact on different actors in different states. Another relevant example in this context is the Clean Energy Package, which was adopted by the EU in 2016. This seeks to reduce greenhouse gas emissions and increase energy efficiency in the European energy sector. It includes the Renewable Energy Directive, which requires the European member states to reach a minimum target of 32% of renewable energy in the total energy mix. This target needs to be reached by 2030. This target applies to all electricity which is generated within the European Union. But this also includes electricity which is imported from outside the EU. This means that non-EU electricity producers must meet the renewable energy standard set by the EU if they wish to export their electricity to the European energy market. This is also the case for hydrogen, which I will now talk a little bit more about. As already mentioned, my presentation today focuses on the regulation of the European energy market, and more specifically, the hydrogen sector. And within the framework of this panel discussion, I will focus particularly on the extraterritorial impact of some already adopted and forthcoming EU instruments pertaining to this specific sector, especially as these instruments will affect future imports and exports of hydrogen to the European Union. So what is hydrogen? How is it produced, and where do we use it? There are several ways to produce hydrogen and even more ways to use it. Worldwide, there is a differentiation in the classification of hydrogen, either as gray or as blue or as green hydrogen. And this is a well-established terminology that is used for hydrogen. And the color coding of hydrogen is dependent on the sources used for its production. Hydrogen is an energy carrier if used in the energy sector. As an energy carrier, hydrogen has no carbon dioxide emissions. It emits only water and water vapor when it is burned. But producing it can be very carbon intensive. So how hydrogen is classified may vary across countries, but it is generally considered as gray when it is produced using fossil fuels. So when it is produced from coal, from natural gas, from oil, or similar. In this instance, if you produce it from fossil fuel, but you actually permanently store the CO2 which emitted from the production process using what we refer to as a carbon capture and storage technology, the hydrogen which is produced is classified as blue hydrogen.
Hydrogen, which is produced from renewable sources, is naturally classified as green. Notably, the European Union uses a different terminology, which I will discuss in more detail later on. But in contrast to this well-established color coding of hydrogen, the European Union refers to low-carbon hydrogen, which is effectively blue hydrogen, and renewable hydrogen, which is effectively green hydrogen. So in this instance, I will use these terms as well. So hydrogen has gained momentum in the last couple of years due to its potential to reduce carbon dioxide emissions in the chemical industry, in the industrial industry, in transport, heating and cooling sectors, and as an alternative in the energy sector to harmonize the intermittency of renewable energy production, such as solar or wind. We do not control when the sun is shining, we do not control when the wind is blowing. So in this instance, hydrogen can serve as an option to balance the electricity supply. The priority of the EU is, of course, in this instance, to develop green hydrogen, which can be obtained with what we refer to as electrolysis. In this instance, you use renewable electricity to split water molecules into hydrogen and oxygen. Hydrogen produced in this way is what we refer to nowadays as renewable fuels of non-biological origin. Renewable hydrogen will play a key role in decarbonizing sectors. And when I say decarbonizing sectors, I mean actually changing the fuel used in the sector to reduce carbon dioxide emissions. So in this instance, it will play an important role as an alternative in those sectors that might be unfeasible or more expensive to actually decarbonize. We also refer to it as hard to abate sectors. It is also especially important in this instance because we are already using quite a lot of hydrogen worldwide. And if we can actually use hydrogen, which has been generated from the electrolysis process and from renewable electricity rather than from fossil fuel, this can serve as a substitute, a greener substitute. When produced at times when solar and wind energy resources are abundantly available, renewable hydrogen can then also support the electricity sector, both by providing long-term and large-scale storage opportunities. And it might be very interesting here in Brazil, where there is an abundance of renewable possibilities, renewable sources, where you could actually use this technology to produce hydrogen. So in 2022, hydrogen accounted for less than 2% of Europe's energy consumption, and it was primarily used to produce chemical products. Out of this, 96% was produced using natural gas, so fossil fuels. This resulted, or results still, in significant amounts of carbon dioxide emissions. The European Commission has now proposed to produce 10 million tons of renewable hydrogen already by 2030, and to import 10 million tons of renewable hydrogen by 2030. Exporting countries of hydrogen might therefore be interested to actually trade or export their hydrogen to the European Union. So what measures by the EU that have been adopted in this instance do then actually affect the export and the import of hydrogen? So starting with gray hydrogen, EU reached an historical agreement on a carbon border adjustment mechanism. This is what we refer to as CBAM. CBAM is a carbon price imposed on carbon-intensive products, and the first measure worldwide aimed at preventing what we refer to as carbon leakage. When referring to carbon leakage, it refers to situations when the European Union's emission reduction efforts are offset by increased emissions outside its borders through the relocation of production to non-EU countries.
countries that might have less ambitious or stringent climate policies in this instance. It also includes the offset through increased imports of carbon-intensive products. CBAM will apply to the import of certain product groups starting already in October this year. CBAM in this instance will represent an additional cost related to export to the European market, which would, in the end of the day, be shared with the exporter and or the producer, and as such could influence their market strategy. Examples of products that CBAM will apply to are, among others, iron, steel, aluminium, cement, and electricity. Hydrogen was also recently added. And the reason why hydrogen was recently added is mainly because hydrogen, which is produced beyond the EU, is produced from coal. So CBAM sends a very strong message from the European Union. Although it is an EU-based instrument, its implications extend beyond its borders. Companies that are actually producing these different products beyond EU borders and which seeks access to the European market will need to perform detailed emission analysis and assess opportunities to reduce emissions regardless of policy developments in their own countries. Otherwise, they risk losing the market share, at least in the European market. As such, CBAM will make imports of carbon-intensive hydrogen more expensive. Similarly, producers and exporters of green and blue hydrogen beyond EU borders will have to comply with additional requirements adopted by the EU. In 2022, the European Commission published its new legislative package on hydrogen and decarbonized markets, what we refer to as the gas package. The gas package proposes new rules which aim to develop a hydrogen market in the European Union. And a lot of attention at the moment is given to hydrogen in the European Union. The new rules will bring much awaited legal clarity to the concept and role of green and blue hydrogen in the European market. In effect, this package is intended to promote the use of blue hydrogen until at least 2030, provided that it achieves the same decarbonization as green hydrogen. And beyond 2030, the only goal is to focus on green hydrogen. The gas package introduces new legal definitions for both renewable and low carbon hydrogen. So again, green and blue hydrogen. And in addition, the European Commission has proposed detailed rules to define what constitutes renewable hydrogen with the adoption of 2 delegated acts, which is required under the Renewable Energy Directive. These acts will ensure that all renewable fuels of non-biological origin are produced from renewable electricity. The 2 acts are interrelated and they are necessary for the fuels to be counted towards the EU member states' renewable energy target. So the first delegated act defines when hydrogen can actually be considered as a renewable fuel of non-biological origin. The rules are to ensure that these fuels can only be produced from what we refer to as additional renewable electricity, which was generated at the same time and in the same geographical area as their own production. The second act sets the methodology to calculate the greenhouse gas emission savings from renewable fuels of non-biological origin, so more specifically for blue hydrogen. It takes into account the full life cycle, so both indirect and direct emissions. Unless electricity system in a country is already largely decarbonized. So if the electricity system in a country is not largely using renewable energy sources or renewable energy sources for their electricity generation, it is crucial to match the electricity demand for hydrogen production with additional renewable electricity generation. If this is not matched,
by additional renewable energy generation, we actually run the risk of increasing the fossil-based electricity generation. In other words, renewable hydrogen producers can run their electrolyzers connected to the electricity grid at any hour, as long as the total amount of renewable electricity consumed actually corresponds to the total amount of renewable hydrogen produced within a calendar month. These requirements will also apply to producers from non-EU countries that want to export renewable hydrogen to the EU to count towards the renewable energy targets. There will be a certification scheme in place which relies on voluntary schemes that will be introduced to ensure that producers in non-EU countries adhere to the same criteria that we in the European Union are putting on the producers of renewable hydrogen. Although voluntarily, non-renewable hydrogen import will be restricted over time, and exporters will have to comply with these rules in order to enter the European hydrogen market. And this is due to the renewable energy targets set by the European Union. To this end, the schemes will set detailed certification procedures and documentation requirements with which producers have to adhere to. So to conclude, the EU has adopted a number of instruments in the energy sector which have, to a certain extent, an extraterritorial effect. These measures are intended to reduce the European Union's carbon emissions, increase energy efficiency, but also to reduce the effects of climate change. As for the hydrogen sector, the EU is now moving towards a strategy of domestic production and import of hydrogen in similar proportions by 2030, 10 million tons in both cases, and we can only expect this to increase after 2030. These institutional discussions at the European level on the definition of green hydrogen and when hydrogen can actually be considered as green hydrogen in the case of imports is relevant, especially for countries that might have abundant renewable energy sources and that actually wish to export renewable hydrogen to the European market. Europe could benefit from cheaper and more abundant electricity from solar and wind in other regions of the world that would be better endowed for such production. And these regions could rely on the partnership to develop their energy system, for instance. In this way, hydrogen could become a pillar of international cooperation for the energy transition. Nevertheless, in this instance, if the EU sets insufficiently ambitious conditions, the risk is to develop hydrogen in a way that is counterproductive for the decarbonization. And this may compromise international cooperation for climate action. Thank you. Bem, eu gostaria também de agradecer à professora Liv Malin. Na realidade, como nós vimos, ambas as palestras trataram da perspectiva da extraterritorialidade dos instrumentos europeus. A primeira palestra do professor Nuno fez uma introdução acerca da jurisdição do Estado, da questão da territorialidade e, em contraposição à territorialidade, a extraterritorialidade pura ou impura. Nesse sentido, ele colocou que a matéria ambiental é uma das exceções a esse princípio da territorialidade, na medida em que as regras europeias, não foi o termo que ele utilizou, mas são, entre aspas, exportadas, tá, para outras localidades. O que o professor Nuno fala é que há uma expansão territorial do direito da União Europeia. E aí, nesse sentido, essa extensão territorial da legislação da União Europeia atinge produtos ambientais, até mesmo a partir da consideração do princípio da precaução. Por exemplo, como eu estou, no caso dos
organismos geneticamente modificados. A partir daí, ele citou diversos exemplos, né, de áreas onde há essa extensão territorial da legislação europeia, madeira, nesse sentido, a madeira que é extraída ilegalmente, ela não é importada na União Europeia, se exige um comprovante de geolocalização. Ele citou o exemplo da aviação civil, né, com relação ao gás de efeito estufa, de aeronaves que passem, né, não só tenham como objetivo a União Europeia, mas que também perpassem o território de Estados-membros da União Europeia. E, por fim, os produtos derivados da caça da foca. Por fim, ele trabalhou a questão da compatibilidade dessas regras com a OMC, principalmente no tocante aos métodos e processos de produção na origem, e fez um paralelo entre o efeito Califórnia com o que ele chama de efeito Bruxelas. Efeito esse também que foi analisado na palestra da professora Liv Malin, que trabalhou especificamente a questão do direito de energia da União Europeia, inclusive pelo fato de ser a pesquisa que ela desenvolve na Universidade de Groningen, nos Países Baixos. E aí, nesse sentido, a perspectiva que ela vai trabalhar, o que ela trabalhou com relação a esse direito de energia da União Europeia, diz respeito ao setor do hidrogênio. Tá? Ela pega aquele gancho dos efeitos extraterritoriais já analisado anteriormente pelo professor Nuno, tá? E trabalha esses efeitos extraterritoriais, não só no tocante à produção, mas no tocante ao consumo, e especificamente no manejo responsável, tá, dos recursos energéticos. Tá? Trabalha esse efeito Bruxelas quando a gente trabalha a proteção ao meio ambiente, por exemplo, no caso dos biofuels, tá? E apresenta uma projeção da União Europeia de utilizar até 2030 32% de energia renovável dentro do bloco de integração. Com relação ao hidrogênio, ela apresenta, ela faz uma introdução sobre como é produzido esse hidrogênio. Há um código de cores do hidrogênio, que vai do hidrogênio cinza, passa pelo hidrogênio azul e tem como objetivo atingir o hidrogênio verde, que seria o hidrogênio renovável. Nesse sentido, ela demonstrou que diversos setores na União Europeia já fazem uso do hidrogênio, desde o setor químico, tá, até o setor que ela trabalha, que é a produção de energia. E, nesse sentido, a produção de energia a partir do hidrogênio, ela busca ser, ela trazer um equilíbrio, tá, com outras formas de produção de energia limpa, como energia solar, energia dos ventos. Tá? Ela aborda a criação, a apresentação em 2022 do Gas Package, que o pacote, né, de combustível, que vai desde definições legais, tá, do que seja hidrogênio, hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinza, até a relação, tá, de importação desse produto a partir dos estados não europeus, que, obviamente, vai haver a necessidade de emissão de um certificado
para que eles possam ser consumidos na União Europeia. E encerra afirmando que, apesar de hoje, ano passado, 2022, apenas 2% da energia na União Europeia ser energia advinda de hidrogênio, há uma expectativa de que haja uma produção em larga escala a partir desse pacote de combustível, para que se atinja o objetivo em 2030. E isso vai, obviamente, importar não só a produção local, mas também a necessidade de importação de outros países que possam fornecer esse tipo de energia. Então, grosso modo, foram essas as questões abordadas nas duas palestras. Nesse sentido, a partir de agora, eu abro a audiência as perguntas que tenham a fazer. Não se preocupe em fazer a pergunta em inglês ou não, porque ele vai traduzir, Vinícius vai traduzir para ela, se for o caso. Ok? Eu só gostaria que você se identificasse com o nome, o período e daí em diante. Hi, my name is Davi. I'm from the Sixth Period, and I really enjoyed your speech. And what I'd like to know is, how is the communication between the EU and the developing countries, in the sense that most of the global warming statistic shows that the developed countries are contributing more to global warming, and they're using the, let's say, old resources that pollute more to generate energy and create a more social and economic development for themselves. In this sense, where the EU has used those same resources in the past to achieve what they have right now, how are they communicating that? It's like, we use these types of energy now that you're developing, that you're battling poverty and famine. You cannot use it, in the sense you need to be in the same level, even though historically you're never been the same level. What we achieve with using those resources, you cannot. In the same speech, or in the same the same sense, while those in the European nations are outsourcing the food production and industrial production for those countries. Thank you very much. Oh, I have the second question, but first this one. Thank you for your question. It's a very, very, very good question. And it's very interesting. Indeed, there is a problem in this aspect, because the countries that are first and foremost changing to renewable energy sources are also the countries that built their entire society using fossil fuels. Fossil fuels, to a certain extent, is still cheaper than renewable energy sources. But with innovation nowadays, renewable energy sources is able to compete with fossil fuel. However, it's going to take a lot more than that, especially for developing countries in this aspect. If you're looking, for example, at the CBAM that I was talking about, there were actually discussions on the certification scheme that will be introduced in this essence, that you might have actually carbon-intensive products being imported from countries that are less developed into the European Union, and that these would actually maybe then have to, or not maybe, they will have to participate in this certification scheme. So for every ton of CO2 that the production has actually contributed to, you have to cover it with a certificate. This will increase the costs, of course, in this essence. There were discussions to ring fence basically the profits from this scheme to actually contribute to supporting countries that are less developed. However, in this instance, the discussion stopped and didn't go any further. So we can, of course, hope, and there wasn't really, it was part of the proposal, but it didn't go further. And you can also see it in renewable energy projects. So nowadays you have cooperation mechanisms within the EU, in the regulation as well, where you could, for example, if you do not have enough
renewable sources or possibility to develop renewable sources in your country. Maybe you do not have the right natural resources in your country. Maybe you don't have a lot of sun, which we don't in Northern Europe at least, or you don't have enough wind, or you don't have enough mountains so you can have hydroelectric possibilities. There are possibilities for voluntary cooperation mechanisms that European countries in this instance could support such development in countries that do not necessarily have the same possibility to do so. So there are possibilities to support it, and there is definitely an unfairness in this aspect to be taken into consideration, because we are pushing globally to actually reduce our emissions, but that also means that less developed country might not have the same possibility to develop their industry and their transport sector, etc. So these are matters that should be tackled globally. There are, of course, the international arena where you could have more support mechanisms and aid in the sense that you could actually focus on developing these type of projects abroad as well. So if I'm only looking then from the European Union perspective or the European perspective, that you could actually support this, which is, there are possibilities. But unfortunately, they are not maybe enough. Can I do the second question? The second is, we're seeing a high level of development technologically, but for renewable energy and more sustainable energy. But at the same time, we're seeing things like NFTs that generate a lot of pollution, in the sense that the system that they use, the softwares, the hardwares, I'm sorry, generate a lot of heat, and they need to be freeze, and they're usually storing in countries like Switzerland, and they're consuming a lot of energy. So how are them comparing those same speeches where we need to develop more sustainable, we need to be more rational about how we use energy. At the same time, they're using extreme amount of energy for NFT, which, in my opinion, is not like a really good investment, not in the financial sense, but like resource sense. And so how are they kind of balancing those two kind of the coins, the technological for pollution and using a lot of energy for something that's not essential, and using the same speech for like, we need to be more sustainable for the future? Thank you. Can I ask you, just because I didn't hear what you said in the beginning, what was it that you were referring to? NFTs, non-fungible tokens. Okay, I have to say that I am not aware of this term, so I'm sorry. Would you like to explain it to me? It's a digital token that guarantees you that you're the only person that has that property. For example, a picture. You take a digital picture, it's in your pocket, you can send it to someone else, but an NFTs kind of creates a token that certifies that you're the only person that have that digital copy. Same as a painting, or like you can have that painting behind you. I can make a copy of it, but that's the original one. That's an NFT, only for digital platform. Kind of thing, like blockchain technology that uses a lot of. Yeah, and for develop that, you need to make sure that you're the only one with that copy. You need a hardware to store it, and those hardwares like generate a lot of heat. That's why they use a lot of energy to kind of cool down. That's why they're usually placed in Switzerland and the high mountains where it's colder, but in the same time it consumes a lot of energy to store them, and it's a growing business, a growing market. So you're asking basically about the balance of such energy intensive Yes. demand, basically, contra also increasing renewable energy. Yes, and how is it exactly? Okay. So in this instance, of course, there are issues with renewable energy sources, and for the rest of the audience as well, with issues of intermittency. So of course, demand is increasing. Demand for energy is increasing globally, not only because the population is increasing, but we have higher demands because of technological innovation. I think that's where
you were going, basically. So of course, it's not just a problem of us becoming more people on planet Earth, but also people are having more, getting more. We have our iPads, our phones, our televisions. We have more people buy cars, etc. So you see an increase also in this essence, like you're saying, and also in the technological aspect. In this part, of course, the problem becomes when we're using renewable sources that they are intermittent. Intermittency means, in this instance, what I also was referring to in the presentation, that we cannot control when the energy is generated. So in this instance, and where I think you wanted to go as well, it's easier with coal or with natural gas because we extract it and we burn it when energy is needed. So how we can meet this increased demand with sources that aren't as reliable. Yeah. So there are a lot of possibilities, a lot of storage possibilities. Hydrogen is actually one of these possibilities where we could actually make the electricity grid more secure, make it more reliable, because electricity is not in itself possible to store in large scale. So in this instance, when we are generating a lot of renewable energy and when we are actually shifting our energy system to more electrification, we need to have other possibilities or other options. And gaseous fuels in this sense, or liquid fuels in this sense, can be stored on a large scale. So to cover these type of energy demands that are increasing due to also technological advancements, there needs to be possibilities to store. And hydrogen, for example, is one of those. We are getting bigger batteries, etc., but this can't really be stored on such a large scale. So at least in the European Union, the aim is to use hydrogen as the possibility to make the grid more reliable and to be able to meet this demand, this increasing demand. Did that answer your question? Thank you. Hello. Could I perhaps add a very quick point on our friend's question here? So I think that the consideration you raised is indeed very important, but since we are at the Faculty of Law, I would like to mention that under international law, this consideration actually has normative value. It is recognized as the CBDR principle, which means common but differentiated responsibilities and respective capabilities. So the international community in 1992 with the UNFCCC framework agreement actually recognized that, yes, indeed, the European Union and Nigeria, the USA and Brazil do not have the same amount of responsibility when it comes to the causes of climate change, but also do not have the same capabilities from an economic and institutional perspective to combat it. Now, the thing here is that this principle has normative value. And the interesting question, which I would also be interested to hear Professor Rodriguez's position on that, is how is this applied in the context of extraterritoriality to European action? For instance, the European Union is now extending its carbon market to international shipping. This will essentially place a carbon price on the voyages between Europe and Brazil, for example. This will have a certain amount of impact. There will be some costs which will be passed through to the final consumer in Brazil. It will be limited to 50% of the voyage, but there is still some considerable impact. And the question here is, how does this principle apply in this context? Because the European Union very well recognized that a part, or some exemptions will be provided to Cyprus, for example, an island that is a European country and it is a bit far away from the mainland. But when it comes to small island developing states, such exemptions were not recognized. So what is the position of the European Union on this, and what is the normative value of the international principle in this precise question? Thank you.
Good night. My name is Amanda. I'm studying state science here. I'm the third period, and I wanted to make a question to you. That can I read it? Okay. So, what do you think about the usage of railroad network with the help of green hydrogen to decrease the levels of carbon that it expelled with the aviation and the planes that expels a lot of carbon? And how do you think a project like this could get out of paper? Because it, of course, it's the idea. It's absolutely stunning, and it's really would be really helpful for the earth. But how could this get out of paper in places like Brazil with political decisions? Thank you for your question. Can I just ask what you said in the beginning, because I couldn't really hear? I'm sorry. The question? Yes, please. What do you think about the usage of railroad trains within the area of South America or big continents to connect people, but with the usage of green hydrogen, even with public transportation too? How could this be like get out of paper? You know, how could be this realistic and accessible to all countries without any concentration of this usage? So basically, the usage of hydrogen in, for example, railroad transport, or also in aviation, as mentioned. To decrease the level of aviation, like to use more railroad network so the carbon level could decrease. So I'm no expert in the actual technology part. Just want to clarify that. In this essence, hydrogen can be used in transportation, and hydrogen can be used, for example, to also produce ammonia, methanol, kerosene, etc. And using renewable hydrogen in this instance could, for example, help to decarbonize the transport sector. My knowledge of how this could, for example, be used in the railroad sector, I cannot answer, unfortunately, because it's outside of my area of expertise. But what I could say as to transport in general, electrification of transport is an option in certain instances. But the problem with electrification of transport is that you cannot drive heavy-duty vehicles on this. Ships cannot run on electricity in this instance. The same applies to large trucks. I don't know if you've ever seen the new Tesla trucks, basically, with the electrification. Basically, the entire truck is just a battery. And these are, of course, there for transportation. So you want to be able to also be able to transport things. So in this instance, using gaseous fuels is a lot more beneficial for the long haul transportation. So in this instance, of course, hydrogen would be a very viable option for these type of matters. How to get it from paper to reality, I'm no expert in that either, but I do believe that regulation and the enforcement of regulation and also the adoption in policy. So of course there needs to be a political will to actually invest in these technologies and in these type of fuels. By doing so, you're also not just, if you, for example, set targets demanding industry to comply with certain targets. So for instance, a renewable energy target or a carbon emission target to reduce your carbon emissions. In this instance, you are forcing the industry to change. You're forcing the industry to transition to a more green way of operating. So my general response to this would be there needs to be a political will
And there needs to be a political will for such a change, and there needs to be support for it in this instance. By doing so, you're also asking companies, etc., to comply with such change, and also making people aware in this instance. So I would say this would be, to the extent of my knowledge, more from a legal perspective, how I could answer that question. Thank you. Eu tenho uma pergunta para o professor Nuno, por favor. Professor, primeiro agradecer pela palestra, vou ser bem breve na minha pergunta. Sobre o Pacto Ecológico Europeu e a extraterritorialidade, que o senhor trabalhou na sua fala, a gente tem visto recentemente que a extraterritorialidade tem entrado muito em foco, muito em voga. Em dezembro passado, a gente teve a aprovação de um acordo pelos eurodeputados sobre, aqui no Brasil, chamada Lei Antidesmatamento, e eu queria que você falasse um pouco, talvez, sobre perspectivas da extraterritorialidade no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, de novas perspectivas, como que isso pode desbordar, que é um termo que a professora Jamile gosta muito, né, e trazer para novas áreas, para novas estratégias, que a gente sabe que o Pacto Ecológico é composto de diversas estratégias, e entender como que isso pode evoluir, porque a gente tem um quadro atual muito claro, com o mecanismo de ajustamento carbônico fronteiriço, e talvez relacionar isso como uma ferramenta-chave, e como que a extraterritorialidade ela é uma condição primordial e efetiva para que os objetivos do próprio Pacto Ecológico sejam atingidos, né? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, que foi muito interessante. Devo dizer o seguinte: a extraterritorialidade não é claramente assumida pela Comissão Europeia ou pela União Europeia. Isto é, se perguntar a funcionários da Comissão Europeia se, quando aprovam uma proposta de regulamento ou diretiva, se querem que ela se projete para fora do território europeu, eles vão dizer-lhe que, porventura, não, que é uma espécie de consequência daquela legislação, mas que não tem isso em vista primordialmente. Ou seja, a União Europeia não procura, em primeiro lugar, produzir efeitos extraterritoriais desta legislação. E isso está, novamente eu digo, se perguntar à Comissão Europeia, isso não está assumido. Mas a verdade é que cada vez mais a União Europeia acaba por ter em vista essa projeção. Ou seja, apesar de formalmente não assumir, materialmente isso verifica-se. E também com o Pacto Ecológico Europeu. Esse Pacto Ecológico Europeu tem uma repercussão grande intracomunitária, dentro da comunidade, mas também se projeta para o exterior. Como? Bom, desde logo, na legislação que a União Europeia tem, eu dei o exemplo daquela proposta de regulamento sobre os produtos derivados associados à desflorestação, que obviamente vai ter uma repercussão grande no Brasil e na exportação para a União Europeia que o Brasil quer fazer de produtos de madeira, mas também, nomeadamente, como eu disse, nos acordos bilaterais e nos acordos multilaterais em que a União Europeia participa. A União Europeia colocou um empenho muito grande nos acordos de Paris. A União Europeia empenha sempre muito fortemente na Conferência de Glasgow, em todas as conferências internacionais da União Europeia. É sempre uma dos intervenientes mais relevantes, com aquelas hesitações com os Estados Unidos da América, com a administração de Trump, com a China. A União Europeia empenha-se, e depois nos acordos bilaterais, onde procura projetar também o Pacto Ecológico Europeu e a dimensão da proteção ambiental na Europa, como seja nos acordos bilaterais entre a União Europeia e, neste caso, o Mercosul. E, portanto, não tenho uma resposta única para lhe dar de a extraterritorialidade projeta da seguinte forma. Não, eu diria que há aqui uma dimensão abrangente e diversos instrumentos onde a União Europeia procura projetar para países terceiros, ainda que não, de uma forma não assumida, essa realidade. Instrumentos legislativos da União Europeia, regulamentos, diretivas, acordos internacionais da União Europeia e, digamos que, a política internacional, policy, dos tais fóruns internacionais onde a União Europeia participa. Não sei, de forma sintética, se respondi à pergunta, mas fico a vosso dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Respondeu sim. Agradeço novamente pela presença. Obrigado. Bem, gente, eu sei que existem outras questões, né, outras dúvidas, mas pelo adiantado da hora, não dá para a gente ficar debatendo tudo isso. Aqueles que tiverem perguntas direcionadas ao professor Nuno ou professora Liv Malin, podem enviá-las para o e-mail centrodeexcelência.ufmg@gmail.com. centrodeexcelência.ufmg@gmail.com. O pessoal da organização, caso vocês não consigam pegar o e-mail, pode depois passar esse e-mail para vocês. Antes de encerrar o nosso painel, eu gostaria de avisar que amanhã nós teremos ainda 2 painéis, um na parte da manhã, outro na parte da noite, e o nosso seminário vai se encerrar, nosso congresso vai se encerrar na sexta-feira com mais um painel na parte da manhã. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Nuno Cunha Rodrigues e da professora Liv Malin Andreasson, compondo essa mesa, e declaro, então, encerrado esse painel. Muito obrigado a todos. Boa noite. So it's kind of hard because a lot of them depend on public transportation. Yeah, exactly. Yeah, it's not easy. It's really not easy. Thank you very much. Oh, thank you very much. I really appreciate the translation. It made it a lot easier.